E hoje eu trago para vocês uma questão interessante que foi julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 662405. Esse recurso extraordinário foi julgado em 29 de 6 de 2020, tendo como relator o ministro Luiz Fux, tratando de uma temática muito interessante, que é a responsabilidade civil do Estado em situações em que há fraude na aplicação de provas de concurso público. Tá? Isso é muito interessante porque muitos de nós, enquanto juízes, recebemos essas demandas onde candidatos buscam a responsabilização, seja das empresas contratadas pelo poder público, seja pelo próprio poder público, com relação a danos que eles tenham sofrido, em regra danos de natureza material, quando há a anulação, a suspensão, a remarcação de provas de concurso público. E imaginemos, por exemplo, um caso em que um indivíduo está aí em Roraima, por exemplo, mora em Roraima, e vai fazer uma prova em São Paulo. Então, esse indivíduo, esse candidato, ele compra passagem aérea, ele reserva hotel, então ele viaja, sai de Roraima, fica no hotel e no dia em que ele vai fazer a prova, imaginemos que ele descobre que houve a suspensão da aplicação das provas em razão de fraude. O conteúdo foi vazado, alguém teve acesso anteriormente ao conteúdo das provas e em razão disso houve a anulação da aplicação da prova neste dia. Então aí o indivíduo vai voltar para Roraima sem ter feito a prova do concurso. Ele gastou passagem aérea, ele gastou hotel e na hora não conseguiu se submeter às provas em razão de uma fraude. E nessa situação pergunta-se, a responsabilidade civil da empresa responsável pela aplicação das provas, a responsabilidade civil do ente público e que tipo de responsabilidade é esta? Então foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse recurso extraordinário, é isso que eu trago para a gente debater aqui, tá? Então o que é que o STF disse? Disse que, primeiramente, a responsabilidade direta da empresa contratada para a aplicação das provas. Vocês sabem que hoje em dia, o que é mais comum quando se vai aplicar uma prova de concurso público é que o poder público ele contrate uma empresa, em regra um ente de direito privado, para aplicar a prova, para elaborar as questões, para realizar toda essa logística de aplicação das provas, e inclusive para corrigir as provas aplicadas, passando para o poder público já o resultado daqueles que foram aprovados. Então, o poder público contrata essas empresas, a empresa que ganha muito dinheiro com isso, para que essas empresas apliquem a prova, façam a logística, corrijam. Pois bem, nesse caso, quando há uma fraude, de quem é a responsabilidade? E o Supremo Tribunal Federal disse que, primeiramente, a responsabilidade civil é da empresa contratada. Isso por quê? Isso porque esta empresa ela está prestando um serviço público nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, devendo ser responsabilizada de forma objetiva quando a sua conduta gerar danos ao usuário do serviço, neste caso, o candidato. Então vejam, se o Estado contrata uma pessoa jurídica de direito privado, essa pessoa jurídica privada possui autonomia e age por sua conta e risco, de forma que, havendo uma fraude nessa situação, cuja responsabilidade é da empresa, porque esta empresa ela deveria tomar todos os cuidados para, por exemplo, não haver vazamento das informações, esta empresa será responsável civilmente pelos danos. Então, nesse exemplo que eu dei, a empresa contratada terá que ressarcir o candidato das suas passagens aéreas, das diárias de hotel, das despesas que ele teve de deslocamento, porque a conduta dela gerou um dano ao candidato, neste caso ao usuário do serviço, o serviço aí, de aplicação de provas de concurso público. E essa responsabilidade, meus queridos, como eu disse, é de natureza objetiva.
risco administrativo, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ok? Perfeito. Mas aí vem outra questão, que é a seguinte: e o ente público? O ente público que contratou esta empresa, ele tem algum tipo de responsabilidade civil? E a resposta é sim. Há responsabilidade civil também do ente público, ok? Contudo, muito importante, essa responsabilidade civil será de natureza subsidiária, tá? Subsidiária. O ente público só vai responder se for comprovada a insolvência da empresa contratada, ok? Então o ente público responde, poderá sim responder, mas essa responsabilidade é uma responsabilidade de natureza subsidiária. Para que o ente público seja obrigado a ressarcir, terá que se provar que esta empresa contratada está insolvente. E também é importante destacar o quê? Qual a natureza dessa responsabilidade civil do ente público? Ela é subjetiva ou ela é objetiva? A natureza é objetiva, também com base no risco administrativo. Então, o que é que nós temos aqui? O que é que essa situação nos leva a entender? Primeiramente, situação de fraude de concurso público, danos materiais causados ao candidato. Quem é responsável diretamente? É a empresa contratada pelo ente público. Esta empresa responde de natureza objetiva, responde objetivamente pelos danos causados ao candidato. A responsabilidade do ente estatal, assim, contudo, essa responsabilidade é também objetiva, mas subsidiária. O ente só será obrigado a ressarcir o candidato, neste caso, quando for comprovada a insolvência da empresa contratada, ok? Essa questão, meus queridos, inclusive, ficou decidida com repercussão geral, o tema 512, dizendo o seguinte, tá? O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica contratada para prestar as provas. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Quando os exames são cancelados por indícios de fraude, tá? Então, essa decisão que eu trago para vocês, eu pergunto, o que é que vocês acham? Vocês concordam? Vocês não concordam? É importante destacar, meus queridos, que essa decisão ganhou de forma bastante apertada. Bastante apertada. Por quê? Porque os ministros Alexandre de Moraes, o Roberto Barroso, o Ricardo Lewandowski, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes entendiam que o Estado, neste caso, não teria qualquer responsabilidade civil, mesmo subsidiária. Então veja, a tese que ganhou foi a da responsabilidade subsidiária do Estado. Mas vejam que vários votos entenderam no sentido de que só haveria responsabilidade civil da empresa contratada. O Estado não responderia sequer subsidiariamente, tá? Então vejam que é uma situação interessante, né? Foi decidido com repercussão geral no tema 512, mas de forma apertada, tá? Não foi aquela votação, não é unânime, ou aquela votação com a grande quantidade de votos. Não foi. Então, o que é que vocês entendem? Vocês entendem que o STF decidiu de forma correta? Há ou não essa responsabilidade subsidiária do Estado? Deveria ou não deveria existir? O que é que vocês acham aí? Vamos discutir isso nos nossos debates aqui no fórum. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Um grande abraço.